como a primeira raiz de conduta daquele que deve ter acesso à internet, Dr. Jorge? Será que não seria essa a primeira preocupação, uma vez que um e-mail pode destruir a imagem de uma pessoa para sempre, porque ele se torna a verdade absoluta, porque ele se congestiona nas redes e se perde nas ondas da internet. E aquilo vai se repetindo sistematicamente e se tornando uma verdade inafastável. E não estaremos aí também prejudicando o direito de defesa, porque o direito de defesa ele já nasce morto para nós advogados, para defendermos aquela mentira que está se proliferando na rede de forma sistêmica. Então esses conflitos atormentam o meu pensamento. E eu tenho certeza que nós vamos chegar aí a um denominador comum e vamos fazer um grande lançamento aí do Marco Civil, como o Felipe me falou, com o Comitê Gestor e tantos outros aí. Faremos aí a entrega, submeteremos nosso parecer ao Dr. Marcos Acosta. Gostaria de me registrar a presença da doutora Cecília Tanaka, indispensável para esse debate, é coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Foi ela também que nos ajudou muito nesses debates. Queria agradecer também, aproveitando, ao Dr. Humberto Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos. Senhores, nos ajudem a pensar, a meditar. Quais valores são fundamentais? Nos Estados Unidos, a polícia se faz passar por uma criança, para verificar o abuso sexual infantil. Quem são essas pessoas? Catalogar essas pessoas. O assunto chegou à Suprema Corte. A Suprema Corte não diz, não, realmente, é legítima a ação da polícia. Claro, nós não podemos ter um flagrante preparado, como o Dr. Emerson me disse. Mas será que nós não podemos pesquisar quem são essas pessoas? Aquele CERT, né, aquele órgão que faz os registros do aumento da criminalidade da internet, demonstrou que em 2009 o uso indevido da internet, a clonagem de cartões de crédito e outras fraudes aumentou em 70%. O Anthony Reis, da HTCIA, na qual o Dr. Emerson também faz parte, o Dr. Renato, ele tem um dado interessante demonstrando que o abuso sexual infantil é um negócio de 200 bilhões no mundo. E o Marco Civil está aí. Não para resolver esse tipo de problema como nós vimos, mas para que nós possamos pensar juntos, para que a partir do Marco Civil possamos construir, fazermos outras construções. O importante é que a verdade, senhores, ela é como cristal. Depende de como nós queremos girar através do cristal, olharmos através dele. O importante é que o cristal seja puro, que a visão seja pura. Porque o cristal, senhores, como dizia Shakespeare, é prova emblemática de que não há véu hipócrita que mascare as ações da justiça por respeito ou medo. Bem, senhoras e senhores, bom dia. Primeiro, quero parabenizar o Ministério da Justiça. Eu estou me sentindo quase nos Estados Unidos. Eu acho admirável o trabalho, o esforço democrático desse debate. Parece que nós estamos no tempo lá da Constituição Americana, em que as pessoas unidas lá então pensaram o futuro do país que se iniciava. Gostaria de parabenizar vocês do Ministério da Justiça, o governo brasileiro, por essa iniciativa realmente ímpar. Gostaria de parabenizar os colegas da mesa, nosso colega Emerson Vértice, mais uma vez, nosso querido delegado, preocupado com todas as questões do mundo jurídico, não apenas as penais. Agradecer o pessoal que nos veio ver hoje, o Jorge, que está sempre conosco, a Cecília, que fomenta debates como ninguém, Paulo Grande, que ensina tantos alunos por São Paulo inteiro hoje, meus colegas de mesa aqui, professor Renato Oxibrum, meu querido e preferido professor Marcos Florencio, que é a pessoa que mais retórica tem que eu conheço
no direito brasileiro, no novo direito brasileiro. Gostaria de agradecer a todos. Mas, de qualquer jeito, vamos ao debate em si, porque eu acho que esse é o nosso interesse aqui. Um bate-papo, afinal, eu me sinto em casa, e ainda mais em casa, por ser, eu acho que eu sou mais velho da mesa. Eu estou numa mesa de garotos, né? Fico realizado aqui numa mesa só de meninos pensando no Brasil. Isso é um negócio muito bonito. Parabéns a vocês. Mas vamos lá. Algumas pequenas coisas me preocupam. A primeira coisa no Marco Civil é o caráter deontico da norma, é o caráter dever ser. Será essa norma seguida pelo povo brasileiro? A gente sabe que norma sem sanção é norma que acaba virando um conselho, que nem diz nosso professor Marcos aqui. Essa preocupação é a minha primeira preocupação. Segunda preocupação é o seguinte: quando a gente fala em internet, me preocupa muito os grandes players não estarem na mesa. Por que eu digo isso? Eu acho que em curva ABC, aquele conceito de economia, tem até uma teoria econômica própria, que eu não lembro o autor, mas eu costumo chamar de curva ABC. Eu acredito que 90% do tráfego das informações esteja na mão de 10% dos detentores, desses que trafegam, ou detêm, ou produzem essa informação. Eu não gosto de chamar simplesmente de provedores. Eu gostaria de chamá-los, vamos dizer, de grandes players mesmo. Eles que efetivamente têm seus interesses voltados para a rede. Nós hoje somos os usuários. Eu acho que essa preocupação dos players se dá ainda mais por um outro motivo. Eu vou fazer uma comparação do Marco Civil com um outro marco que nós temos de regulação privada, que eu não sei se é essa exatamente a intenção do nosso Ministério da Justiça, de estabelecer um marco de regulação privada para a internet, dado a falta de sanção aí, de sanções, né? Eu vou fazer uma comparação com o CONAR. O CONAR funciona excepcionalmente bem no Brasil, é recepcionado pelas autoridades, é respeitado pelo Estado brasileiro, é respeitado pelos grandes players, e a publicidade brasileira hoje tem uma feição muito séria devido ao CONAR. Agora, o CONAR é um órgão de regulação privada, mas ele tem uma característica muito interessante: ele surgiu nos idos da ditadura, ou seja, tinha um grande medo que fazia com que o pessoal da publicidade estivesse unido para evitar abusos que pudesse, vamos dizer, ofender, na época, o pessoal da ditadura. Ou seja, eles próprios olharam e falaram: gente, é melhor a gente não pôr isso no ar, porque vai pegar mal, então vamos cortar. Regulação, eu acredito que é um tema alheio, muitas vezes, ao conhecimento da população. Então, quando eu vejo essa definição de marco civil passar pelo debate democrático, mas sem a participação efetiva desses, vamos dizer, eu não vou chamar de órgãos reguladores, eu gostaria de chamar dos nossos professores do direito regulatório, como nós temos, por exemplo, Alexandre Santos Aragão, que nos ensina de direito regulatório no Brasil. Eu gostaria de que esses professores participassem ativamente para que pudessem dar um arcabouço por detrás desse marco civil, de maneira que ele fosse efetivo, que essa norma não seja um mero conselho para o povo brasileiro. Gente, muitos de vocês são filhos, muitos de vocês têm filhos. Eu tenho filhas. Ontem, por acaso, eu visitei o Twitter da minha filha, eu fiquei apavorado. Fiquei apavorado com aquele Forbes Spring, nem sabia que tinha aquilo. Olha que eu sou usuário de Twitter, hein? Cecília, que eu digo aqui, nós somos usuários da rede e como? E eu fiquei apavorado com o Twitter da minha filha. O que ela fala com aquelas crianças lá, meu Deus do céu, onde que eu me escondo? Então eu acho que a gente não tem como dissociar a realidade dos avatares do nosso mundo, vamos dizer. Todo mundo pode ser um avatar, é bonitinho ser um avatar. Mas até que momento esse avatar pode coexistir com a nossa segurança, com o nosso futuro?
Veja bem, o direito é para todos nós, não é dos outros. Ele é nosso. Então, esses são apenas alguns conceitos que eu jogo a esmo aí para os professores. Eu provoco o debate no sentido da regulação privada, me preocupa, caráter ideológico da norma, e participação dos grandes players, que eu acho que seria a responsabilidade deles, veja bem, estar participando ativamente na mesa. Eu acho que esses grandes players da internet hoje, eles desenham ou divulgam, vamos falar nos órgãos de imprensa, eles trabalham numa divulgação da informação de uma maneira que eles amoldam a opinião pública. Ou seja, eu não posso ficar com esses players na mesa. Eles vão falar do problema dos outros? Não, de jeito nenhum. Eles têm que estar na mesa. E eu acho que eles têm que ser oficialmente convocados para nos auxiliar a não só formular as políticas públicas bem intencionadas, como o Ministério da Justiça está fazendo, mas ser parceiros no momento de fazer com que essas políticas públicas sejam levadas a efeito e tenham eficácia. Na verdade é só isso que eu tenho a acrescentar. Muito obrigado, Papelão. Vou fazer breves considerações, né? Primeiramente, para cumprir o protocolo, né? Gostaria de cumprimentar o presidente, doutor Coriolano, né? E é na pessoa do doutor Coriolano que eu cumprimento não apenas os demais membros da mesa, mas também a todos do auditório. Eu achei muito interessante e algumas explanações, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre elas. Primeiramente, gostaria de desculpar pela formação, né, em direito penal, então eu vou começar até mencionando aqui um esclarecimento que eu achei pertinente do Dr. Emerson. O Dr. Emerson, ele também, por ser delegado de polícia, não é? E vinculado aí a questões de segurança pública, mencionou a importância do marco civil para a questão penal, e eu diria, nesse sentido, não é, que a Casa de Justiça, não é, o Ministério da Justiça, saiu na frente, não é, até do Poder Legislativo, quando se preocupou em primeiro lugar, discutir uma questão civil e não criminal, que é uma tentativa desde 2000 ou 2001, que vem o Congresso Nacional tentando aprovar uma lei de crimes eletrônicos. Sempre fui de um posicionamento adverso com relação a essa questão do Congresso Nacional, até porque quem estuda dogmática penal e política criminal sabe que a sanção do ordenamento jurídico mais gravosa é a pena, por certo, é a última a ser utilizada e não a primeira. Não é verdade? Numa educação corriqueira, não é, que são de pais e filhos, primeiro você ensina o errado para depois não é utilizada a força coercitiva, não é? E aí aquelas vias de fato, não é, que todos conhecem e já passamos por elas, não é verdade? E nos educamos. Mas não foi o primeiro método